Para a nossa aula 8, cujo tema é Teorema de Laplace, eu vou produzir aqui um vídeo teórico para a gente trabalhar um pouquinho as informações necessárias para aprender bem como aplicar o Teorema de Laplace. Bom, em primeiro lugar, o Teorema de Laplace ele é útil para o cálculo de determinantes. Tudo bem? Então qualquer determinante você pode fazer pelo Teorema de Laplace? Sim. Mas, como existe um cálculo mais simples, mais direto, chamado regra de Sarros, então eu aconselho aplicar o Teorema de Laplace em casos especiais. Casos em que a regra de Sarros não resolve. Tá. Vamos relembrar então. Em que casos eu posso aplicar a regra de Sarros? A regra de Sarros pode ser aplicada para determinantes de ordem 2 ou 3. Se for um determinante superior a 3, se for um determinante de ordem 4, ordem 5, aí já não resolve. Nesse caso é muito útil o Teorema de Laplace, tá bom? Então, Teorema de Laplace, cálculo de determinantes de ordens 4 para cima. Vamos resumir desse jeito, tá bom? Tá. O que eu faço para calcular o Teorema de Laplace? Tem que saber algumas coisinhas antes. Primeiro, um conceito chamado menor complementar, que é simbolizado por D e J. Como que você calcula o menor complementar? Bom, o menor complementar vai ser de um elemento da matriz. Cada elemento da matriz tem o seu menor complementar. Tá? A melhor forma de enxergar isso é por um exemplo. Como que eu calculo D13, por exemplo? O menor complementar relacionado à primeira linha, terceira coluna. Basta você desprezar exatamente a referência que você tem, que é a primeira linha e terceira coluna. A matriz ou o determinante que sobrar quando você desprezar o posicionamento vai gerar o cálculo do seu menor complementar. Tudo bem? Então a ideia é muito simples. Então, exemplo, vamos supor que você tenha uma matriz 1, 2, 5, menos 3, 0, 2, menos 1, 4 e 7, tá? E aí você quer o D13, tá? Onde que está o D13? Primeira linha, terceira coluna, é desse elemento. Como que você acha o menor complementar? Despreza a primeira linha, despreza a terceira coluna, o que sobrar, você vai fazer o cálculo do determinante. Sobrou menos 3, menos 1, a ordem é importantíssima, hein? 0 e 4. E vai calcular esse determinante. Ué, como, professor? Regra de Sarros, ordem 2 ou 3. Multiplica a diagonal principal, mantém o sinal. Na diagonal secundária, troca o sinal e soma as respostas. Então, aqui daria menos 12. Quer dizer que o menor complementar relacionado a essa matriz, nessa posição, eu dei um 3. Ficou claro? Bom, fácil, né? Outro conhecimento importante. Cofator de um elemento. Como que acha o cofator de um elemento? É simples. Primeiro, ele é simbolizado por uma letra maiúscula A. A para indicar a própria matriz A. A e J, quer dizer que cada elemento de uma matriz tem o seu cofator. Você simplesmente vai pegar o menor complementar dele, da mesma posição, e multiplicar por menos 1 elevado a I mais J, que é a soma do posicionamento. Só isso. Exemplo. Vamos supor que nós quiséssemos descobrir o menor complementar da mesma posição que eu já fiz a conta, que é o A13. Então, eu faria menos 1 elevado a 1 mais 3, que é essa soma, e multiplicaria pelo menor complementar 3. Bom, vamos lá. 1 mais 3 é 4, menos 1 a quarta é 1, então a resposta deu 1, e multiplica por D13 que você faz a parte. Como eu já fiz, deu menos 12. Então, o menor complementar, A13, daria menos 12. Tudo bem? Menor complementar não. O cofator do elemento A13 seria menos 12.
Agora eu posso chegar no teorema de Laplace. O que diz o teorema de Laplace? Que qualquer determinante pode ser calculado da seguinte forma. Ou você toma como referência uma linha ou uma coluna. Eu vou fazer como exemplo uma linha. Então vamos supor um determinante de ordem 3. Por mais que eu sei que Laplace não é bom para a ordem 3, porque Sarrus é mais rápido, mas vamos supor que você tenha uma matriz de ordem 3. A11, A12, A13, que é a primeira linha. A21, A22, A23, que é a segunda linha. A31, A32, A33, que é a terceira linha. O que diz, então, o teorema de Laplace? Diz que esse determinante pode ser calculado da seguinte forma. Basta você multiplicar, olha bem, vamos fazer aqui com calma. Basta você multiplicar o elemento da matriz, vamos supor que eu use a primeira linha, pelo cofator relacionado a ele e somar pelo elemento, pelo próximo elemento da mesma linha e pelo cofator relacionado a ele, pelo próximo elemento da sua linha e pelo cofator relacionado a ele. Então, o teorema de Laplace diz que qualquer determinante pode ser calculado escolhendo uma linha ou uma coluna qualquer da sua matriz e substituindo isso por uma grande soma, que a gente chama na matemática de um somatório. Qual é esse somatório? É a multiplicação entre o elemento e o seu cofator, entre o elemento e o seu cofator, entre o elemento e o seu cofator. Pronto. Se você fizer essa conta, vai calcular o determinante dessa matriz. Por isso que eu não aconselho para a ordem 2 ou 3, porque é muita conta para fazer. O ideal é para a ordem 4, que Sarrus não resolve. Outra dica importante, procure escolher. Você pode escolher uma linha ou uma coluna. Uma linha ou coluna recheada, olha que dica importante, de zeros. Quanto mais zeros, melhor. Por quê? Porque você não vai multiplicar o elemento pelo cofator. Se o elemento for zero, zero vezes qualquer coisa é zero, e você nem precisa calcular o cofator. Então, essa dica aqui é importantíssima. Vai aplicar Laplace? Escolha qualquer linha e qualquer coluna. Mas escolha uma linha ou coluna recheada por zero. Nossa, vai te poupar muitos trabalhos. Vou tomar um aqui, né? Recheada de zeros. Tá bom? Essa é a teoria de Laplace, para a gente poder resolver alguns exercícios.